Então, deixa Deus te pegar nessa noite. Amém? Chama o preletor da noite, evangelista Guilherme, vem com nós. Aleluia. Glória a Deus. Pode Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Gente, estou bastante feliz de estar aqui hoje novamente com vocês. Faz menos de um mês que eu passei aqui, né? Dessa vez voltei rápido. Hoje minha filha está por aí, acho que está lá em cima com as crianças. Hoje a terrorista veio, irmão. Aleluia. Está gravando já? Já está gravando? Tá? Então tá bom. Para me saber, né? Se eu falar fora do microfone, o som não sai aí. Não? Vou falar algo para você. Corta para mim só um pouquinho. Quando estiver pronto, você me dá um sinal aí. Deus, mas a gente é carente das orações de vocês. Creio que existe algo poderoso para Deus fazer aqui novamente. Antes de eu ler o texto, eu falar para você. Todo profeta que Deus levantou, antes de Deus querer a boca do profeta, Deus pediu a vida do profeta. A boca do profeta é a última coisa que Deus quer. Primeiro Deus quer a vida dele. Estou falando isso porque eu estava sentado ali. Eu falei, Deus, não tem nada a ver com o que eu vou pregar. Mas Deus me dava isso e... antes de Deus querer a sua boca, Deus vai querer a sua vida. Em todos os profetas, antes de Deus usar a boca do profeta, Deus tomou a vida do profeta como um exemplo diante da sociedade. Então é por isso que tem hora que você está orando para ser um profeta na mão de Deus. E tem hora que você está falando assim, parece que Deus não está falando comigo ainda de uma maneira que eu possa transmitir a mensagem. Mas se você perceber, parece que sua vida já começou a ficar espremida. Parece que essa prensa só aumenta. Mas eu queria dizer para algumas pessoas que estão aqui dentro, aguente mais um pouquinho dessa prensa. E como eu queria hoje poder ajudar você nessa prensa. Eu queria eu hoje pegar a Tabata, chegar para você aqui hoje e falar assim, fica tranquilo que a gente vai empurrar essa pedra aí da prensa para acelerar o que Deus tem com você, mas não dá. Só que aguenta um pouquinho mais, porque vai extrair tudo de você. Parece seco para alguns, mas Deus vai extrair tudo que Ele tem de você. De repente você está falando, será que já está chegando a hora de acabar, Guilherme? Só foi a primeira pedra que Ele colocou ainda. Aguente as próximas, que ainda que esteja doendo, você vai ver que existe algo poderoso dentro de você. Que talvez nem você reconheça que existe dentro de você. Mas Deus está falando, eu ainda vejo algo dentro de você que é tão puro e precioso, e é por isso que essa prensa está esmagando, está doendo, está machucando. É porque antes da sua boca, Deus vai querer a sua vida primeiro. Amém? Vamos para o texto aqui, que senão eu vou para outro lado aqui que não é para ser. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. Verso de número 2. O texto vai dizer assim: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no
deserto, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas serão niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda humanidade verá a salvação de Deus. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Gente, a gente veio de um culto de ceia hoje que a gente está encharcado. Foi uma doideira hoje cedo lá na igreja. Esse texto o Senhor me deu ele já há um tempo. Acho que por volta de novembro do ano passado. E sempre o Senhor vem ministrando ele ao meu coração. E nessa noite eu queria compartilhar com você um pouco disso aqui, para a gente entender um pouco melhor o contexto de tudo que está acontecendo. O texto que você leu comigo aqui em Lucas, ele fala que a palavra do Senhor, ele veio a João no meio do deserto. Se você for ver em outros evangelhos, tanto de Marcos como de Mateus, o texto fala que surgiu um João Batista no meio do deserto. Mas Lucas é mais específico, ele fala que a voz do Senhor falou com ele no meio do deserto. Olhando a esse texto, se a gente volta a Malaquias, conhecido como um dos profetas menores, é um também que antes de Deus escolher a boca dele, Deus escolhe a vida dele, possui para ele. E o livro do profeta Malaquias, ele é endereçado. O livro do profeta Malaquias, ele tem endereço certo, ele tem um alvo certo para alcançar. Porque quando você começa a ler, você vai ver que o Senhor tem uma advertência a Israel pela vida desse profeta. E o decorrer do texto de Malaquias, no meio da exortação, ele quer mostrar o amor que ele tem por Israel. Só que o livro de Malaquias, ele me assusta. Porque Malaquias está falando com a classe de sacerdotes. Ele olha para a classe sacerdotal da época, do tempo, e ele fala assim: Deus tem uma palavra para vocês, sacerdotes. A palavra é que, quando você começa a ler o texto, a partir do capítulo número 1 a seguir, você já vai entender que a advertência ao sacerdote é o quê? Tem um certo ponto da palavra, Malaquias está dizendo assim: vocês estão entregando ao Senhor o pão mofado, o pão embolorado. Você continua lendo o texto, Deus está falando assim: vocês desprezam o meu nome. Malaquias continua, e ele fala assim: vocês estão trazendo para entregar dentro do templo o animal que é impuro. Vocês estão trazendo para entregar o animal que é manco. Ah, Israel. Malaquias está olhando para os sacerdotes dizendo assim: não adianta, porque vocês se perderam de tal maneira no meio dos seus desejos, dos seus entendimentos,
que quando vocês entram para dentro do templo, sacerdotes, vocês estão aceitando e entregando qualquer coisa para mim. Até o final talvez você goste da mensagem de hoje, mas ela começa assim, com um Deus falando para o povo: um dia a entrega foi mais sincera. Um dia você já trouxe o animal que era puro. Um dia você já fez um pouco mais. Um dia nós já entregamos um pouco melhor. Talvez não aconteça em alumínio, só na nossa região de São Miguel para lá, aonde houve um tempo que a gente queria fazer com mais excelência, aonde a gente entregava com alegria, um tempo aonde a gente vinha para um culto como esse aqui, com a intenção de celebrar e entregar o nosso tudo a Ele. E aí a palavra do profeta, direcionada aos sacerdotes, é o quê? Vocês estão entregando para mim algo que é impuro. Vocês estão desprezando o meu nome. Vocês estão colocando uma comida que é impura no meu altar. Deus está exortando o povo e dizendo: houve um tempo que a essência era tão pura dentro de vocês, que a entrega ainda era genuína. Houve um tempo que a gente vinha para dentro do templo para entregar algo aos sacerdotes, ele está dizendo, e vocês tinham o discernimento, o entendimento de pegar aquilo que era puro e colocar em cima do meu altar. Guilherme, que palavra é essa? A palavra é clara para esses dias. Talvez o culto de hoje não é para você pular, mas é um culto de arrependimento. É um culto para você voltar à essência do Cristo que já morreu no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Do Cristo que um dia você vinha para um culto como esse, e vamos ser sinceros, a gente orava durante o dia todo, a gente consagrava, e quando a gente chegava aqui, pastor Diogo, a glória dele já era baixinha no meio do ambiente. Ei, Batista, foco em Cristo, eu conheço vocês tem anos. Eu sou de um tempo que a gente arrancava as cadeiras aqui de dentro. Ei, me dai a sei. Posso dizer, vocês não foram lá quando essa igreja era menor, mas essa igreja era bem menor do que isso aqui. Alguns já conhecem a igreja hoje, ela é bem maior. Sabe qual é o meu maior medo do crescimento, pastor Diogo? É perder a visão que estava lá no início. É perder a pureza do início. É perder a pureza de só um acorde no violão e a glória de Deus descia. É saudade de um tempo que a gente não precisava de muito, mas o pouco e a presença era suficiente. De um tempo que a gente precisava de um profeta para falar com a gente, não. Num tempo que a gente abria a palavra e quando Deus falava, a gente chorava em cima dessas páginas da Bíblia. De um tempo que essas páginas eram marcadas pelas nossas lágrimas, porque quando a gente abria, era o próprio Deus sussurrando no nosso ouvido. Aí o crescimento vem. Deus começa a usar a gente um pouquinho. E a gente já pensa que é a quarta pessoa da Trindade. A gente já pensa que já é uma subcelebridade gospel. A gente já começa a vir para o culto de qualquer jeito. Eu vou hoje lá. Eu não estou nem aí para quem vai cantar, nem aí para quem vai pregar. Eu só vou ir porque eu tenho que ir. Guilherme, você veio aqui para exortar a igreja? Não, eu vim aqui para lembrar você.
Assim como Deus tem feito eu me lembrar de muitas coisas. Tem hora que a gente vai estudando, você vai ficando bom de Bíblia, você quer se tornar um camarada mestre na palavra. Ei. A gente que anda para tudo quanto é canto, tem dia que eu chego numas igrejinhas, irmão, eu fui parar numa igrejinha no meio do mato, na cidade de Piedade esses dias. Ah, meu irmão. Posso falar para você, Amanda, há muito tempo eu não vi o que aconteceu lá. É gostoso quando a gente prega e tem alguém fazendo um fundo, Gabi, é lindo, eu amo isso. Quando não tem, eu fico incomodado. Aí eu fui numa igreja, faltava 8:55, eu chamei 2 crianças para mim orar pelas crianças, uma de 9 anos, um menino de uns 12. E eu comecei a orar, uma irmã levantou lá no canto uma senhora e começou a falar em línguas estranhas. Não tinha ninguém no violão, não tinha nem instrumento na igreja. Não tinha nenhum fundo no playback. Não tinha um fundo bonito que nem esse aqui, talvez para mexer no emocional de alguém. Não tem. Aí levantou um outro irmão na outra ponta, deu um glória, ele veio marchando no meio da igreja. Eu falei, ô Jesus. A igrejinha pequenininha no meio do mato, quem olha não dá nada. E a glória de Deus desceu dentro daquela igreja, pastor Diogo. Quando eu vi, Deus tomou a igreja toda, era 9:10, eu não conseguia terminar, era 9:15, 9:20, eu virei para o pastor da igreja, na assembleia eles sentam aqui, falei, pastor, termina o culto. O pastor estava marchando de um lado para o outro em cima do altar, eu falei, agora o que eu faço? Minha mãe é uma senhora de 72 anos, 71 anos de idade. Minha mãe estava lá comigo nesse dia, minha mãe entrou no carro chorando, falou, Guilherme, sabe quando eu vi isso há 40 anos atrás? Sabe o que eu vim dizer para você? Existe um lugar e você sabe onde é. Aonde você chorava junto com ele. Onde você dobrava o seu joelho e a voz dele vinha sussurrando no seu ouvido. Era o próprio Espírito Santo falando contigo. Minha única intenção aqui hoje é levar você de volta para um lugar que você já esteve um dia. Que basta, minha intenção é levar você de volta a um lugar que quando você levantava e respirava, você glorificava o nome dele. Tem gente morrendo para tudo quanto é lado, doença pegando todo mundo, gente tá terrível. Aí tem dia, André, que eu vejo a Júlia virando a casa de ponta cabeça. Falo, Tabata, essa menina não para. Tem hora que eu olho todas as coisas jogadas dentro de casa, falei, deixa aí, depois a gente limpa. Aí eu saio para a rua, pastor Diogo. Eu encontro alguma criança, André, que ela nem andar, ela anda. A minha está correndo dentro de casa, virando a casa de ponta cabeça. Tem hora que eu quero ficar revoltado. Falando, não, Jesus, obrigado. A Tabata leu um livro esses dias, O Deus do Ordinário. O Deus das coisas simples. O Deus que você precisa de um furacão para ver ele, não. O Deus que você vê uma pequena coisa acontecendo, um livramento, só de você passar o dia todo, chegar na tua casa no final do dia, sentar na mesa de frente com a tua esposa, com os teus filhos e falar assim, Jesus, eu venci mais um dia, obrigado. Houve um tempo que você não tinha medo da glória a Deus. Houve um tempo que você não tinha medo de dar aleluia. Houve um tempo que você não tinha medo de se jogar no chão. Você não tinha medo que alguém ia falar de você. Mas o tempo vai passando. E a gente quer ser muito certinho. Ah, Deus vai desconcertar você de novo. Deus vai tirar essa forma de gesso que você entrou e falou, não, tem que ficar engessadinho mesmo.
A minha entrega tem que ser desse jeitinho. Não, não, irmão. Extravasa de novo na presença dEle. Sabe o que Malaquias está dizendo aqui? Pare de entregar do jeito que tá bom de qualquer jeito, do jeito que a banda toca eu vou. Não, irmão. Essa noite eu vim aqui para dizer para você, chegou um tempo e uma estação na tua vida que você vai romper em Cristo. Você vai vencer as barreiras em Cristo. Quando eu era um pré-adolescente, na minha época nem existia pré-adolescente, né? Você não sabia nem o que você era, mas agora eu sei que eu era um pré-adolescente. Alguém falava, você vai na igreja? Eu falava, não, que igreja, rapaz? Eu era careta, não, esse negócio é careta. Não quero ser careta, é de igreja, não, para. Aí quando eu fui para Jesus, eu lembro que eu ficava doido dentro da igreja. Algumas pessoas vão se aproximando, você não percebe, elas vão engessando você. Quando você vê, se é uma réplica de alguém, você perdeu a sua essência. E aí você vem, a gente quer entregar de qualquer jeito. Não. Eu não vim para dizer que você não é uma igreja de entrega. Eu vim aqui para dizer o contrário disso, que vocês são uma igreja de total entrega. Gente, eu já vi vocês doidos. E alguém vai dizer para mim, a gente amadureceu. Cuidado. Tem hora que você pega o que é maturidade e põe numa forma e fica engessado. E a gente já não entrega mais com a ousadia que a gente entregava. Eu não sei para você, mas eu me lembro de um acampamento. Acho que foi no acampamento, ou foi na igreja, acho que foi no acampamento. Eu lembro de vocês orando por mim, e as palavras que vocês liberavam era que nunca faltasse lágrimas nos meus olhos. Eu lembro de vocês orando por mim, falando assim, Deus, que nunca falte fogo na vida do Guilherme, mas que nunca falte lágrimas nos olhos desse homem. Eu me lembro. Posso fazer para você? Não vou dizer que nunca cessou. Teve uma época que eu nem chorava mais. Só que nos últimos dias, o Senhor tem nos conduzido a um lugar nele. Antes de eu ver esse rapaz aí que eu falei para vocês que eu vi mexer comigo, umas semanas antes eu falei, Tabata, eu sinto Deus chamando a gente para oração. Guilherme, você não ora, mas estou falando para mais oração. Eu falei, oração de guerra, Tabata, eu sinto isso aí, Deus está nos chamando. Tabata, esses dias aí para mim, antes de acontecer, falou, Guilherme, eu sinto Deus nos chamando também. Você estava falando, está testificando comigo aqui, Deus está falando, eu preciso orar mais. Deixa eu dizer para você, aqui existe um sacerdócio corrompido, que não se importa mais da maneira que vai entregar. Mas eu creio que nesses dias Deus vai trazer de volta a sinceridade, a honestidade em cima dos altares, meu pastor. André, eu creio que Deus vai sarar a noiva de novo. Eu creio que está chegando um tempo que você vai vir para um culto como esse aqui, ansiando por ele, falando assim, eu quero o meu noivo. Eu quero falar palavras de amor ao meu amado, eu quero glorificar o nome dele, exaltar o nome dele. Porque esse povo ouve essa palavra, escuta essa palavra. Eles continuam roubando a Deus. E logo em seguida você vai ver que vai entrar agora de Malaquias a Mateus um período chamado interbíblico. Silêncio da parte de Deus. Há aproximadamente 400 anos, e isso aqui mexe comigo. Porque um Deus que está constantemente falando, André. Um Deus que ele não para de falar, pastor Diogo, desde que ele cria o homem. É um Deus que agora ele fala assim, chegou um tempo de eu me silenciar. Talvez no tempo de Malaquias alguém olhou e falou assim, meu Deus, de novo um profeta.
nos exortando, até quando Deus vai ficar chamando nossa atenção? Aí vem um momento de silêncio da parte de Deus. Vamos ser sinceros, existem algumas pessoas que elas não conseguem passar um mês sem que um profeta fale com ela. Outros não passam uma semana sem que um profeta fale com eles. Me lembro de um tempo que na minha região lá tinha um povo que era caçador de profeta, onde tinha alguém que revelasse alguma coisa, o povo iria até eles. Agora estou falando de um povo que fica 400 anos sem ouvir a voz de Deus. E aí eu entro nesse texto que a gente leu. O que está acontecendo aqui em Lucas capítulo de número 3 e verso de número 4 é para que se cumpra a palavra que está em Isaías capítulo de número 40 e verso de número 3. Tinha que acontecer, Guilherme? Sim, para que se cumprisse. Só que no ano 18, o sacerdócio ele já está totalmente corrompido. A igreja está casada com a religião, com o sistema político. A religião está casada com o sistema político. E esse casamento de conveniência, de troca de favores, ei, irmão, faz que o texto que você leu comigo em Lucas descreve que havia Anás e Caifás que exerciam o quê? O sumo sacerdócio. E você que conhece um pouquinho de Bíblia, você já vai saber o que eu vou dizer para você. A lei, a Torá dizia que era um sumo sacerdote, não dois. Um sumo sacerdote, não dois. Só que agora tem outro que está se envolvendo por conveniência política. Está casado, alguém colocou e falou, não vai dar certo, vamos colocar os dois. Tem alguém anulando a palavra da Torá, da lei, falando, vamos deixar dois. A conveniência está trazendo pessoas do seu lado para dizer, não tem problema, vamos fazer que vai funcionar. A conveniência está deixando pessoas ficar do seu lado, porque é conveniente ser legal com todo mundo. Ei! Pare de ser bonzinho com todo mundo. Pare de agradar todo mundo. Quem está falando para vocês é alguém que tem... Eu sou sanguíneo, irmão. Tem hora que minha boca é mais rápida do que meu pensamento. Foi. Falei. Eu falei agora, o que eu faço? Hoje de manhã aconteceu isso comigo lá na igreja. Eu respondi ele meio rápido e mandou mensagem para mim, você está bravo? Eu falei, não estou bravo, estou bem, estou tranquilo. Mas o que eu quero que você entenda, às vezes essa conveniência que a gente tem com a gente mesmo, não, vou deixar fulano de tal se aproximar, vou deixar fulano de tal chegar. Irmão, para com esse negócio. A conveniência está matando você daquilo que Deus tem para a tua história. A conveniência está colocando pessoas na sua mesa que não eram para estar na sua mesa. A conveniência está colocando pessoas dentro do seu carro que não eram para estar dentro do seu carro. A conveniência está fazendo você se relacionar com quem nunca era para você ter se relacionado. Oh! Guilherme, você está falando que eu tenho que começar a cortar alguns relacionamentos? Faz tempo, faz horas já. Passou do tempo de você fazer isso. Guilherme, mas vai sobrar só eu e eu. Fica só você e você. Porque é nessa hora que ele vai vir. Você vai falar desse jeito, eu queria você desse jeito. Tá muita gente falando ao seu coração, não tinha espaço para mim. Agora que todo mundo foi embora, volta a me ouvir de novo. Se o altar que você pisa, ele rouba o que Deus tem com você, não vá mais. Não pise mais. Não importa o tamanho da estrutura, se ele vai roubar a essência que a gente carrega, pastor Diogo, a gente não vai.
Já entrei em lugares que era meu sonho, mas quando eu vi, eu falei, Jesus, me tira daqui que eu não quero mais ficar. Por conveniência, era agradável ao meu ego, era. Eu ia sair bonito na foto. Quando tirasse uma foto, André, ia aparecer aqui, ó, uma multidão de pessoas, uma glória de Deus. Só que estava roubando aquilo que eu carrego da parte de Deus como essência, como verdade. Posso dizer, no meio da caminhada, eu tive que falar não para algumas agendas que me ligam, e ainda falo. Eu tive que dizer não para alguns convites de amigos, e ainda falo. Guilherme, você é chato, eu sou. Guilherme, ninguém vai querer andar com você, vai sobrar uma meia dúzia. Se for amigo de Jesus, meu irmão, estou dentro. Nem sei se eu falei isso para vocês, mas nos últimos dias nossa oração é só essa. Jesus, me apresente os seus amigos. É só isso que eu quero, pastor Diogo. Jesus, me apresente os seus amigos. Não me apresente pessoas que vão me colocar numa plataforma. Não, me apresente os seus amigos. Não me apresente pessoas que vão me colocar para pregar para uma multidão. Não, só me apresente os seus amigos. A conveniência chegou aqui, meu irmão, e essa conveniência está corrompendo algo dentro do templo. 2 sumos sacerdotes no ofício, rejeitando uma palavra que já estava escrita um dia, que Deus já havia falado. Então eu quero lembrar você que Deus não precisa falar algo novo para você. E eu não me canso de dizer isso. Comece a se movimentar naquilo que Ele já falou para você fazer. Tem lugar que está falando assim, se Deus mandar eu sair, eu saio. Deus já mandou. Deus já falou. Saia. Ah, Guilherme, eu vou ser chato. Você já é chato. Eu vou ser chata. Você já é chata. A gente já é. Eu sou insuportável, irmão. Quem consegue ser meu amigo, eu vou fazer uma coisa para você. Tem galardão dobrado. Eu sei que eu sou chato, eu sou difícil de lidar. Está aqui minha esposa para dizer melhor do que eu e está assim com a cabeça aqui, ó. É porque eu quero que você entenda que essa conveniência vai colocar 2 pessoas no ofício de um. Mas o que mexe comigo, André, nesse texto é porque faz 400 anos que Deus não fala. No meio disso, tudo está acontecendo dentro do templo. 400 anos de silêncio e vai aparecer um camarada chamado João o Batista. E a história fala que ele está no meio do deserto, e aí não bate a conta, não fecha. Porque se ele é filho de Zacarias, o lugar dele era dentro do templo, e não no meio do deserto. O que ele está fazendo lá? Sua mãe também tem linhagem sacerdotal, então ele estava selado com o sacerdócio. Mas o texto fala que tem um João Batista no meio do deserto, pele de camelo, mel, gafanhoto, cara esquisito. O lugar dele é dentro do templo, mas ele está no meio do deserto. Por quê? Porque quando João Batista olha para o quadro, para o cenário dentro do templo, e ele está vendo que agora tem 2 sumos sacerdotes exercendo o ofício, ele vê que o negócio está corrompido. Irmão, é fácil gritar santidade onde todo mundo quer ser santo. Mas um lugar onde o sistema está corrompido, está vendido, e todo mundo quer colocar algo que não vem da parte de Deus, quer colocar seus próprios preceitos, seu próprio entendimento. Quando João Batista olha para esse cenário, João Batista fala assim: eu sei que por direito eu tenho direito a uma roupa sacerdotal. Ah, João Batista. Eu sei que por direito eu tenho direito ao banquete que o sacerdote tinha direito, como está descrito em Levítico. Pensa comigo, João Batista olhando o glamour daquilo ali. Não dá para mim ser conveniente com isso aqui. Quer saber? Vou descer para o meio do deserto.
Sabe o que eu amo nesse texto, André? Não é Deus que leva ele para o deserto. Não é Deus que chama ele para o meio do deserto. É Ele que escolhe descer para o meio do deserto. Oséias vai dizer que o Senhor nos leva ao deserto para nos falar de amor. Mas agora tem um camarada que ele tem direito à melhor vestimenta, linho fino, estola sacerdotal, banquete do sacerdote. Ele está falando assim: eu vou abrir mão de tudo? Ah, como esse João Batista mexe comigo. Se for preciso, eu não vou usar essas roupas. Se for preciso, eu não vou comer esse banquete. Porque eu não vou deixar a conveniência me dominar. Se for preciso, eu vou ficar sozinho no meio do deserto. O texto fala que ele pregava no meio do deserto. Só que tem um detalhe aqui que você leu junto comigo. Ele está abrindo mão de tudo que ele podia ter. Talvez o nome dele seria conhecido dentro do templo. Ninguém quer ouvir ele dentro do templo. Aí sabe o que o texto diz, André? Porque tem hora que você está muito iludido com o que alguém vai me ouvir dentro do templo. Não. O texto fala que o povo descia de Jerusalém para o meio do deserto. Para quê? Para ouvir a pregação de um tal de João Batista. Eles não iam para as maiores convenções, eles não procuravam os maiores templos. Tem o João lá, filho do Zacarias. Sabe aquele esquisito lá? Está no meio do deserto. E diz que está pregando, vamos lá ver? Até no meio do seu deserto, vai aparecer alguém precisando ouvir uma palavra. Na verdade, são nos seus maiores desertos que essas pessoas vêm. Parece do nada. Pode dizer, essa menina que apareceu na minha casa, a família dela inteira, irmão. A família inteira é crente, porque ela foi bater na minha casa. Graças a Deus está tudo bem. Mas posso dizer para você, nos meus maiores desertos, muita gente se aproximou e eu falei: o que vocês querem aqui? A gente que só veio aqui para ouvir uma direção, uma palavra, alguma coisa. Fala aí. A gente só está aqui para ouvir o que Deus tem falado ao seu coração. Esse foi um tipo de frase que eu comecei a ouvir depois que o Andrew começou a falar para mim. O Andrew mandava uma mensagem para mim às vezes, ele sentava comigo e falava assim: e aí, anjão? O que Deus tem falado ao seu coração? Depois disso, sei lá o que aconteceu, o povo me encontra por aí e faz essa pergunta para mim também. Teve dias que foi no meu maior deserto. Mas aqui eu quero falar algo para você, que você precisa entender. Faz 400 anos que Deus não está falando com ninguém. Ei, André, eu tenho 400 anos que o povo está entrando dentro do templo, meu pastor. E a voz de Deus não vem. A Guilherme falou com Zacarias, era um anjo, não era Deus. Mas agora o que está acontecendo aqui é que tem um homem com uma roupa inadequada, comendo talvez o que não seria do melhor. Mas ele está onde? No meio do deserto. E o coração dele está voltado a Deus. Sabe o que me estremece? Porque o texto fala assim: e a voz do Senhor. Não foi a voz do pai Zacarias, não foi a voz da mãe Isabel, não foi a voz de Anás e Caifás, não foi a voz de ninguém, foi uma voz que veio da eternidade. Ei, são 400 anos de silêncio, mas a voz de Deus agora encontrou um coração no meio do deserto. Não, a voz não veio no maior congresso que teve na nação, não era o maior evento de Jerusalém, não, era um homem no meio do deserto, com o coração voltado a Deus. E quando Deus quer falar de novo, André,
Deus não desceu no templo falar com Anás e Caifás. A palavra diz que Deus veio no deserto. No meio da terra seca, da sequidão, no meio da solidão foi que ele veio. Em Malaquias, um sacerdócio corrompido. Tem alguém estabelecendo um sacerdócio leal, fiel a Deus, aonde? No meio do deserto. Sabe que João me ensina? Eu não preciso estar na minha melhor posição para ouvir a voz dele. Pode ser no meio da minha escassez, no meio da minha sequidão. Pode ser com alguns ouvindo e gostando e outros odiando. Mas de uma coisa eu sei, Deus, depois de 400 anos, preferiu descer no meio do deserto para falar com alguém. João Batista está no deserto, mas ele ainda é íntegro. João Batista está no meio da sequidão, mas a voz de Deus está falando com ele. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus vai te encontrar no meio desse deserto que você está vivendo. Porque depois que você voltar para aquele lugar que eu falei para você aqui, que a gente estava falando quando eu estava mencionando Malaquias, quando você voltar para aquele lugar da comunhão, tem gente que eu conheço, o pastor Diogo fala para mim assim, ó, eu sou bom fazendo isso, com Jesus ou sem Jesus. É mesmo? Faz aí para a gente ver. Faz aí que eu quero ver, faz. Ah, irmão. Negócio não funciona. Sabe por quê? Porque Deus te tem como uma ferramenta na mão dele. Saiu da mão dele, perde o corte. Voltou para a mão dele, ele afia de novo. Saiu da mão dele, perdeu o corte. Voltou para a mão dele, ele afia de novo. Vou falar isso aqui até você entender. Saiu da mão dele, perdeu a utilidade. Voltou para a mão dele, é ferramenta no reino. Que basta é migaia sei. Será que você já não se feriu o suficiente? Será que você já não se machucou o suficiente longe dele para entender que sem ele não dá? Para entender que de qualquer jeito não dá? Para entender que eu não preciso só orar quando eu estou aqui dentro, mas eu tenho que ter uma vida de oração. Para entender que, meu irmão, sua Bíblia vai voltar a ser marcada por lágrimas de novo. Você vai voltar a chorar com isso aqui de novo, irmão. Eu vim dizer para vocês que um dia profetizaram sobre minha vida, que nunca faltariam lágrimas nos meus olhos. Essas lágrimas vão voltar para os olhos de alguns aqui hoje. Gente, não dá, não dá. A gente precisa voltar para esse ambiente de uma adoração genuína de novo, precisa. Guilherme, se for no meio do deserto, entra para o meio do deserto, irmão, sem medo. A gente já viveu tanto deserto nessa vida, vamos ser sinceros. O que é um desertinho a mais para o currículo? Mas o meu intuito aqui hoje é isso, é uma oração de arrependimento. João Batista está pregando a verdade. Eu falei isso com o André na última vez que eu estive aqui. A gente brinca. Tem umas páginas no Instagram, a gente vive mandando um para o outro as coisas. Eu mando para o pastor Diogo, às vezes ele me manda, a gente manda para outros irmãos aqui também. E não tem problema rir. Só que tem uns camaradas que você vê aí, eu conheço vários que estão lá pessoalmente, já preguei na igreja deles. Que eu vejo lá e eu falo, Jesus, obrigado que eu saí de lá. Foram lugares que eu orei e falei, Jesus, não vou ficar aqui pela conveniência, eu preciso sair. E eu não sei se para você, para mim me preocupa.
Quantas pessoas estão sendo levadas para o inferno por causa desses camaradas, conduzidas a um caminho errado, aonde não tem mais palavra, onde as pessoas preferem ouvir o número do próprio CPF. Ah, Jesus, nada contra, irmão, nada contra. Você me conhece, você sabe, eu gosto dessas coisas que Deus revela, que Deus fez. Eu amo isso daí, mas tem gente substituindo isso aqui pela revelação de um CPF. Tem gente trocando um culto de palavra por culto de revelação. Ei, irmão. Se for preciso que Deus cesse um tempo de revelação no Brasil, para que a igreja volte a isso aqui, ó. A gente está perdendo a presença dele por causa de algumas coisas que estão banalizando no evangelho, não, irmão. Não sei você, mas me dói quando eu abro uma live, eu vejo lá uma multidão de gente, alguém enganando eles, me dói, André, me dói. Mas é nesse lugar que o Eterno quer nos levar hoje, de volta ao lugar da essência, de volta ao lugar de uma entrega sincera, de volta a um lugar que 2 horas de culto não é suficiente mais para a gente. De volta a um lugar que isso tem tanta sede, tanta fome da presença dEle. Eu estou estranho essa semana. Eu estou esquisito. Chego na barbearia, eu coloco um louvor lá, chega cliente, estou cortando o cabelo, eu estou chorando, estão perguntando se eu estou bem. Eu falei, eu estou bem. Oh, estou bem. Aí chega uns irmãos doidos da igreja lá, quer ficar mais doido. Eu falei, calma que é a barbearia, dá uma segurada. Eu posso dizer para vocês, porque eu estou tão mexido com isso aqui, que nos últimos 30 dias o Senhor tem pegado minha casa e falado, vem aqui, eu vou te trazer para um lugar de novo. Lugar que seu nome não aparece, Guilherme. Um lugar que minha presença é suficiente, Guilherme. Vou te conduzir para um lugar onde eu vou encontrar o seu coração de novo. Existe uma voz do Eterno ecoando aqui dentro hoje, te chamando para um lugar de comunhão. Você já se feriu demais, já se machucou demais levando do jeito que está levando. Não dá. É nesse clima aqui que a gente vai orar. Você vai voltar para esse lugar da comunhão. Ouvi um pastor pregando esse dia, pastor Diogo, ele falava assim, André. Falou que um dia aqui, quem está desviado há mais de 10 anos, um povo levantou a mão e ele falou assim, me dá a receita, porque deve ser muito bom 10 anos. E se você me ensinar como, eu saio hoje da presença de Deus. Eu sei que quando ele terminou o culto, tinha umas 60 pessoas lá na frente chorando com ele. Porque ele falou, mais 10 anos dá? Irmão, vou ser sincero. Um dia ou outro que a gente está meio atribulado, você não quer nem falar de Jesus, no outro dia você já fala, Senhor, me perdoa. Gente, não dá mais para ficar longe dele. Hoje eu vejo muita gente chorando aqui dentro, mas posso dizer para vocês, se é uma igreja do fogo. Vocês são do manto, vocês são. Ixi, irmão, conheço vocês. Tem irmão aqui que pula, tem irmão aqui que roda, tem irmão aqui que marcha, tem irmão que dá glória, tem irmão que dá aleluia. Só que a gente vai entrando no automático conforme o tempo vai passando. E aí quando a gente vê alguém extravasando, eu vou falar de mim, eu já olhei e falei assim, não precisa de tanto não, você dá uma segurada. Só que hoje de manhã no culto, pairou uma glória dentro daquela igreja, André. Eu segurei na camisa de um irmão que estava do meu lado, eu arranquei a camisa dele, porque eu não estava aguentando ficar de pé, eu fui caindo e ele foi indo. Eu
Eu sinto essa presença aqui dentro. Eu sinto uma atmosfera de arrependimento aqui dentro. Uma atmosfera de amor tão tremenda, tão gloriosa. Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você deixou que a conveniência falasse mais alto e por um momento te trouxe uma alegria? E depois o vazio e a sequidão continuou? Sabe, eu não quero ser, eu falo isso para a Tawane, eu falei, eu não sou um cara quadrado. Tawane é minha menina mais velha de 12 anos, eu falo, eu não sou um cara quadrado. Não sou um cara que tenta enfiar um evangelho goela abaixo nela. Mas tem coisas que não é pra gente. Guilherme, eu conheço vários outros das igrejas e tem coisa que não é pra gente. Talvez não é nem errado, mas não é pra gente. Se prepare, igreja, que Deus vai te envolver numa atmosfera de amor agora tão grande. Se possível, apague as luzes para mim. Vamos lá, Gabi. Sentado hoje, não é nem de pé, sentado do jeito que você está. Desse jeitinho que você está aí. Vamos romper? Vamos romper, gente? Vamos romper?